Ela nasceu em Canoas, passou parte da infância e da adolescência em Sapucaia do Sul, estudou na escola da USP e deu um salto na carreira. Hoje ela é uma cantora lírica reconhecida internacionalmente. E eu faço questão de trazer ela aqui para o Perimetral Podcast dessa semana porque eu gosto de destacar histórias inspiradoras. E essa é uma história inspiradora com todas as letras. A nossa convidada de hoje, ela mora em Londres há mais de 20 anos e foi eleita uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC, que é uma das redes de notícias mais tradicionais e respeitadas do planeta. Ela criou uma fundação chamada Fundação Doni, que surgiu para destacar, ampliar e valorizar a presença das mulheres no mercado da música. E ela fez uma coisa incrível no ano passado, ela quebrou o recorde do Guinness Book. Para vocês terem uma ideia, ela fez uma transmissão de mais de 26 horas de música ao vivo sem parar no YouTube, apenas com canções de mulheres e autores não binários. Isso foi na Embaixada do Brasil em Londres, para todo mundo ver, bateu recorde, foi incrível. E agora vem a cereja do bolo. No próximo dia 30 de setembro, ela vai receber das mãos do Rei Charles, não é para qualquer um, uma condecoração única. Ela vai se tornar membro da Ordem do Império Britânico, uma das mais altas distinções do Reino Unido. A gente tem a honra de receber aqui no Perimetral Podcast Gabriela Di Laccio. É um prazer te ter aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, né? Eu vou começar a chorar agora com essa introdução. Falei tudo certo? Nossa, falou tudo muito certo. Muito obrigada, Juliana, pelo convite. É tão legal estar aqui, poder falar contigo, mas assim com Rio Grande do Sul, né, com Porto Alegre, com a minha terra também. Porque é incrível, né? Tu tem toda essa trajetória e muita gente não te conhece, né? Mas eu acho que eu não sou a única pessoa, né, no mundo que é assim, né? Tem tanta gente que tá fazendo tantas coisas e a gente vive num ritmo tão acelerado hoje em dia, né? Então, por isso que poder estar aqui agora contando essa história faz bastante diferença. Tu sabe também. Que, às vezes eu acho que o canto lírico, o canto erudito, a ópera, né? Seja lá como a gente quiser definir, é visto pelas pessoas como se estivesse num pedestal, algo inatingível, inalcançável, difícil de compreender. Tu acha isso também? Não, eu não acho isso. Tanto que a minha relação com o canto lírico, né, veio da minha paixão de querer escutar essa música, de ouvir na TV em primeiro lugar, e de, graças a Deus, ter os pais que nunca me colocaram nenhum tipo de barreiras, assim, de distância dessa música. Eu acredito que música é música. Eu acho que não é só o canto lírico que tem esse problema, às vezes, é a música de concerto, mas eu, em vários momentos da minha carreira, já cantei em grandes lugares e também em lugares, assim, onde as pessoas nunca tinham tido acesso a essa música, né? Quando eu morava em Curitiba, fazia muitos concertos em lugares afastados do centro, já fiz concerto em presídios, já fiz concertos em favelas, e assim, o poder da música não existe barreiras, né, o que a música pode fazer, e eu não acredito que deva existir, e eu acho que é o nosso trabalho, é meu trabalho como artista, de criar essa ponte também, de trazer o público para mais perto de mim. Isso sempre foi uma grande preocupação minha, em primeiro lugar, como cantora, e hoje em dia, de trazer também a voz das mulheres, né, daí para completar essa parte também. Pois é, tu falou, vamos voltar lá atrás, tu falou da tua origem. Tu nasceu em Canoas, na região metropolitana, passou a infância e adolescência em Sapucaia, né? Vem de uma família, acho, de classe média, que não tem nenhum músico erudito, nenhum virtuose, nada. Como é que foi esse início? E me conta um pouco, a gente já conversou sobre isso, mas como é que foi sair lá da região metropolitana e agora tá no centro do mundo e fazendo concertos e recebendo títulos tão importantes, né? Como é que foi a origem de tudo? A origem de tudo foi um sonho, como para muitas pessoas, e eu acho que para mim foi assim, e eu sempre falo isso também em várias entrevistas, né? Minha mãe é uma pessoa muito importante nessa história, uma pessoa que sempre sonhou, que nunca limitou nossos sonhos, limitou, eu não sei se fala, pôs limites nos nossos sonhos. Então, algo assim que eu sempre
tive essa paixão por música. Eu sempre cantei, né, desde criança, no colégio, na igreja. Não sabia que cantar era uma profissão, mas fazia parte da minha vida. E eu gostava muito de cantar. Minha irmã tocava violão também cantava comigo. Então era Tua algo irmã assim. que tá aqui. É, a minha irmã que tá ali. Que acompanhou tudo. Me ensinou a tocar violão, que cantava comigo no coral. Então. E como é que é aquela história de que a tua professora de piano teve que fazer um desenho do piano para te levar para casa porque tu não tinha piano em casa? Como foi isso? Eu imagino que isso também seja marcante na tua história, porque é um jeito bem diferente de começar, né? Com dificuldade, enfim. Muito, muito marcante e também, mas muito significativo, porque é muito da minha personalidade e também volto à personalidade da minha mãe, da minha família, de não desistir simplesmente porque as coisas não são fáceis, tem muita resiliência e foi bem isso mesmo. Eu queria muito estudar piano desde de criança, mas a gente não tinha um piano em casa, né? Não tinha condições de comprar um piano. E a minha mãe, mais uma vez, né? Não, mas vamos fazer aula de piano. E a minha professora, eu fazia aula no Colégio Auxiliador em Canoas. Como é que é o nome da professora? Eu não me lembro o nome da minha primeira professora. Tá perdoada, vai. E ela me disse assim, não tem piano, vamos desenhar uma cartolina e você, no tamanho do teclado, e assim fizemos. E eu praticava na mesa da cozinha. Então era bem pequenininha. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a fazer aula de piano, né? E eu fiquei praticando nesse teclado de papel por uns 2 anos. E aí depois, claro, a gente conseguiu, minha mãe conseguiu um piano emprestado, depois eles conseguiram comprar um piano usado. Então assim, depois lá, acho que com os meus 15 anos, a gente tinha um piano em casa. Mas ali eu também já estava fazendo 2º grau, já estava achando que eu ia fazer uma faculdade de arquitetura, ia ter música na minha vida como uma coisa paralela, né? Porque eu não tinha contato com cantoras líricas que tinham carreira e era essa a profissão delas, né? Eu ia na OSPA, ver os ensaios da OSPA, comecei a estudar na escola de música da OSPA, fazer aula ali, e eu tinha uma grande paixão por aquele mundo, né? Por aquele mundo da orquestra, das óperas, eu via óperas na TV e sonhava, assim, com algo que eu ainda não sabia direito o que era, mas que era algo que me chamava, era um chamado muito forte. E quando eu cheguei na fase de fazer vestibular, eu fiz vestibular para arquitetura, como era para ter sido. Comecei a cursar arquitetura, mas paralela, eu já tinha começado a fazer aula de canto lírico, então pela primeira vez eu fiz uma aula de canto lírico, foi na escolinha de música da OSPA. E ali entrei no coro sinfônico da OSPA, e aí eu entrei naquele mundo lindíssimo, né, do qual eu só assistia de longe. De repente eu estava dentro dele, e comecei a fazer pequenos cachês, e cantava um pouquinho, e aí a minha voz foi se desenvolvendo um pouco mais, aquela coisa, eu imitava as cantoras de ópera, eu comecei a ver, mas eu acho que agora talvez eu consiga cantar isso. Tu cantava assim no chuveiro, em casa? Como é que é isso? Assim, pra quem não é desse mundo, tá? Parece que que a pessoa nasce com aquela voz, mas não é assim, né? Não, a pessoa nasce, eu acho, com uma voz, mas essa voz precisa ser trabalhada, tem muito trabalho para que essa voz se desenvolva, né? Não sei se eu cantava no chuveiro, eu cantava muito na frente da TV, né? Cantando, tinha uma série de concertos internacionais que eles passavam óperas lá de Londres mesmo, do Metropolitan, do Covent Garden, eu me lembro que eu ficava tentando imitar aquelas vozes. E cantava outras coisas também, né? Música brasileira, música americana. Sim, às vezes a gente acha que quem canta ópera só canta isso. Ou não consegue imaginar a pessoa cantando música, sei lá, rock, MPB, mas canta. Cantava, sim. Comecei cantando mais música MPB mesmo, assim. Né? Cantei naquela época, todo mundo... Marisa Monte, tudo, né, Titãs, Legião Urbana, né, tocava violão, cantava música popular brasileira mesmo. E como é que tu descobriu que tu era soprano? Bom, eu descobri que eu era soprano quando eu fui fazer minhas primeiras aulas de canto na escolinha. Minha primeira professora, Lori Keller, maravilhosa, ensinou muitos alunos aqui de Porto Alegre, do canto, né, que vão lembrar dela, com certeza. E ela começou a trabalhar minha voz. E a minha voz era uma voz aguda, né? Então, assim, meio que foi uma classificação vocal meio fácil pra mim, assim. Porque... Só pra explicar pra quem não entende, o que é a soprano? Então, as vozes são a voz feminina,
é classificada mais ou menos entre soprano, mezzo-soprano e contralto. A soprano é a voz mais aguda, a mezzo é uma voz um pouco mais média, numa região mais média, e a contralto é a voz feminina mais grave. Agora, dentro dessas classificações tem as subclassificações, né? Porque eu tenho vários tipos de soprano, né? Tem várias nuances, né? Eu sou uma soprano que se chama soprano coloratura, eu sou uma soprano que é uma soprano leve, eu faço bastante coisas rápidas, eu tenho um repertório de Vivaldi que eu faço, que eu já fiz várias vezes aqui em Porto Alegre, que são áreas de bravura, que são coisas muito rápidas, assim, minha voz é bastante ágil e leve. Dá pra dar um exemplo, se eu te pegar de surpresa agora, assim? Nem pensar. Sério? Ah, dá um exemplo pra Não gente. vou dar um exemplo, mas de jeito nenhum. Precisa ter um preparo Porque, vocal antes. exatamente, isso acontece muito comigo, sabe? As pessoas acham, eu sou um atleta, se eu for correr uma maratona, eu não posso sair correndo, eu vou prejudicar a minha musculatura. Então, se eu for cantar agora aqui com a voz fria, sem ter aquecido, primeiro que não vai sair tão bom, e eu não vou gostar e não vou fazer. Mas não é nem porque eu não queira fazer, é porque realmente corre o risco de você danificar a voz mesmo. Como é o preparo? Tem uns exercícios que se faz? Tem muitos exercícios, Esse né? dá pra dar um exemplo? Esse dá pra você fazer. Primeiras coisas, quando a gente começa a aquecer a voz, a gente faz muito. Sabe que eu não consigo fazer isso? Sério? Não fazer. É isso? É. E aí você pode fazer boca que usa, assim. Isso aí é mais fácil, né? Uhum. E aí você começa aos poucos e vai aquecendo a musculatura, e depois aos poucos você vai botando mais voz e... Então, antes de qualquer espetáculo, rola tudo isso nos bastidores. Nossa, um tempão bastante. de preparativo. Assim. Sim. E ali mesmo, semana passada, na sexta, né, que eu tava cantando com a Alça, porque eu entrava só na segunda parte do concerto. Então, eu chego no teatro, eu faço uns bons 30 minutos de aquecimento, que também tem várias coisas. Você relaxa a musculatura, você alonga, não é só cantar, né? Então, tem uma coisa de foco mental também, tudo faz parte, né? E daí, entre uma peça e outra, quando as pessoas batiam palma, eu fazia um para a voz continuar aquecida, né? Para você não perder porque eu entrava só às 9, né? Então, são várias coisas, né? E tudo influencia a voz. O clima, quantas horas eu dormi, a viagem, quando eu cheguei de viagem, que eram 16 horas que você fica entra avião, sai de avião, não dorme direito, pega ar-condicionado, dá uma ressecada na voz. Enfim, né, o nosso instrumento é muito frágil, né, tá dentro da gente e não tem como trocar, né? Então você tem que realmente cuidar. E como é que tu foi parar em Londres? É uma longa história, dá pra resumir? Dá, gente, vou resumir. Eu fui parar em Londres, assim, primeiro eu fui parar em Curitiba, né, tem essa primeira parte, né, porque eu larguei da arquitetura quando eu me dei conta que eu não conseguia viver sem música, que eu não conseguia, e eu tenho um lado meu que é muito lógico, muito matemático, e sempre amei matemática, e aí quando eu me dei conta, eu não consigo não ter música, não cantar na minha vida, então eu vou... a minha fórmula de sucesso vai ser assim, eu vou estudar com a melhor professora do Brasil, que na época era a Neide Thomas, uma cantora que fez carreira no Metropolitan, no Deutsche Oper de Berlim, uma cantora brasileira, e que estava, na época, dando aula em Curitiba. Ela era professora titular de canto na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eu já conhecia ela, já tinha feito cachê cantando com ela, não como solista, mas como parte de grupos de câmara onde ela se apresentava, já tinha feito oficinas de música em Curitiba, e estava fazendo uma oficina em Curitiba em janeiro, e fui lá e perguntei, olha, eu queria transferir minha faculdade, porque eu já tinha saído da arquitetura, entrado na URGS, mas a URGS estava sem professor de canto, então eu entrei para a faculdade de regência, né, minha primeira entrada na música, e aí eu pedi para eles avaliarem meu currículo, histórico da faculdade, ver se eu podia transferir, né, e eles disseram, sim. E aí foi o primeiro passo né, eu pensei, não, eu vou estudar com a melhor professora do Brasil, eu vou me dedicar, e aí eu vou conseguir ser a melhor cantora que eu posso ser, porque pra mim era isso, é só isso que eu posso ser, né, eu só posso ser a melhor cantora que eu posso ser. Então, assim... Avisou em casa e foi. Avisei, quase matei minha mãe, e avisei e fui, né, mais uma vez, assim...
sabendo que dependia de mim, né? Porque, claro, como tu mesma disse, uma família de classe média não é que pode me sustentar financeiramente. Então, eu fui na força e na coragem, eu vou achar um emprego, vou me sustentar na faculdade. E foi o que aconteceu. Já entrei lá no coro sinfônico da Orquestra Sinfônica do Paraná e comecei a fazer a faculdade lá. Já lá, no segundo ano da faculdade, lá em Curitiba, tem um grupo muito respeitado, de muitos anos também, que é a Camerata Antiqua de Curitiba. E ali abriu o concurso, que eram 4 vagas para soprano. Saiu uma soprano, eu entrei. E ali foi fantástico, porque daí, claro, eu tinha um emprego, né, profissional, assim, já ainda estudando, né, fazendo faculdade. E que me deu, assim, uma experiência incrível, né, de você... Imagina, você ter um trabalho que você canta o dia inteiro já é uma maravilha, né, e ter um salário. Pouquíssimas pessoas, acho que têm isso, né, no Brasil. Então, ali dentro eu aprendi muito, fiz muito, fazíamos tour pelo Brasil, fora do Brasil, criei meu repertório, assim, cresceu muitíssimo. Uhum. E ali um dia tinha um maestro inglês que veio fazer um repertório com a gente, e o programa todo de Handel, e eu tinha 20, não sei, bem, no início dos 20 anos, e ele falou assim, você tem que ir embora, você tem que ir embora, você tem que ir embora, você tem que se aperfeiçoar fora, e quando você quiser ir embora, eu tenho aqui uma carta de recomendação para que você faça uma audição no Royal College of Music, com a professora Jennifer Smith, porque ela é a melhor cantora que eu já conheci na vida, enfim, ele me falou, só que na época... Eu já tinha dado esse grande passo, né, de sair daqui para Curitiba, que já foi uma grande mudança, né? Não estava pensando, assim, sonhava, mas dentro da minha escola, da minha outra professora, da Neide Thomas, a escola era muito operística. Apesar que eu já fazia música barroca, já fazia música contemporânea, eu sempre gostei de fazer várias coisas, não só ópera. Amo ópera, mas não só. E aí... todo mundo pensava em ir para a Itália, né? Porque é o país da ópera, o berço. Ou às vezes existiam companhias de ópera na Holanda, na Alemanha, que eu tinha colegas que tinham ido. Mas nunca para Londres. Nunca ninguém tinha ido para Londres. Mas enfim, eu sei que eu pensei, olha, por que não? Vou tentar. E na época eu tinha um aluno, eu dava aula para ele, que ele trabalhava, a esposa dele trabalhava com o governador do Paraná. E ele falou, eu vou tentar conseguir um patrocínio para tua passagem. Porque tudo era difícil, né? Uma passagem aérea para você ficar na Europa, fazer Isso há 20 anos atrás, né? Imagina, né? Então, mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Porque eu fui em 2001, então... nossa. Aí eu sei que ele conseguiu com uma passagem para eu ir. E aí eu me lembro que eu fiquei na casa de uma amiga minha que morava na Itália, que também era cantora, gaúcha, que tinha se mudado para lá. E da Itália eu pensei, bom, da Itália eu pego um avião, vou a Londres, faço essa audição, e foi o que eu fiz, e foi muito legal, porque deu uma coincidência que essa professora, a Jennifer Smith, apesar desse nome Jennifer Smith, ela era portuguesa, a mãe dela era brasileira, então ela tinha uma relação com o Brasil também de muito carinho, né, me recebeu muito bem, fora de um período de audição, foi super legal comigo, fiz audição, voltei para casa, voltei para Curitiba, e passou, sei lá, um mês ou alguma coisa, veio o e-mail, você passou no Royal College of Music. E daí você disse assim, ok, e agora, né? E agora, como é que eu vou pra lá? Como é que eu vou pra lá? Porque na época, eu me lembro muito bem como brasileira, né? Hoje em dia eu tenho um passaporte italiano, inglês e brasileiro. Na época só brasileiro, então eu tinha que ter um visto de estudante. E como brasileira, eu pagava 3 vezes mais do que um europeu, né? E é assim ainda lá, como estrangeiro, você paga mais. Então, na época, custava 13 mil libras por ano. Só os custos do college. Fora você viver lá, pagar aluguel, né? Então, começou a segunda batalha, que era como que eu vou conseguir uma bolsa de estudos para ir, né? Então, no Brasil, na época, não... Eu nem sei como é que está agora, assim, mas na época tinha a bolsa da CAPES, tinha... poucas coisas que você podia tentar. Então, eu tentei, não consegui no primeiro ano, só fui conseguir no próximo ano, e daí consegui uma bolsa do governo do Paraná, e foi bem assim, a bolsa veio, eu até te contei, né, nos 45 do segundo tempo, era agosto, chegou a bolsa, confirmou,
eu tava lá em Curitiba, tive que largar meu apartamento, entregar tudo, móveis, vim pra Porto Alegre, deixar metade das coisas aqui, fazer um concerto de despedida, né? Empacotar tudo e vai pra Londres, né? E chega lá e cai de paraquedas numa nova cultura, eu falava inglês já tinha estudado bastante, já tinha feito todos os testes que você tem que fazer de Cambridge para ser aceita. Quando você chega lá, eu não entendia nada. Foi difícil a adaptação no início? Foi bem difícil. Mas tu foi bem recebida? Eu fui bem recebida, mas assim, hoje em dia eu olho para trás, eu tava tão deslumbrada, você chega tão deslumbrada, é um misto de deslumbramento, né, você não sabe direito o que vai acontecer, um pouco de medo, um pouco de tudo, né, você chega nas portas daquela instituição, você se sente assim, meu Deus, que medo disso aqui, né, então assim, eu acho que tem várias coisas que eu nem me dava conta, assim, do quão fora da caixinha eu era. Eu sempre conto essa história, que eu cheguei, por exemplo, no primeiro dia de aula, eu beijei meus professores, e a minha pós-graduação era uma pós-graduação toda prática. Eu não fiz nenhum curso escrito, era tudo... Então era assim, era uma aula de música, canção inglesa, canção francesa, canção alemã, canção medieval, ópera. Então era assim, era tudo prático, né? A atuação, enfim. E dependendo do professor, alguns eram mais abertos, outros menos, né? Eu me lembro muito bem desse que eu cheguei, que era muito inglês, que eu cheguei, oi, tudo bem? 3, né? Solteira ainda, dando 3 beijos. E ele ficou assim, uma múmia, assim, parada. Né? E aí eu me lembro que ele ficou bem quieto, e ele falou assim, oh, that was nice. Tipo assim, ai, gostei. Ele falou assim, né? That was nice. That was nice. Não tava acostumado com 3 beijinhos e tu nem te deu conta na hora. Não sabia. E dessa forma eu errei tantas outras coisas, porque... Como a gente tá muito acostumado com o inglês americano, né? Então, o inglês americano, ele é muito mais hello, o inglês britânico, ele é todo hi, how are you? Muito mais formal. É muito mais formal e é muito mais pra dentro, não projeta tanto. É muito baixo. Meu marido é inglês, até hoje eu falo pra ele, pelo amor de Deus, fala mais alto, porque eu não consigo te escutar. Ele fala, é tudo muito assim, hi. Então, eu não entendia o que eles falavam, então eu só ficava assim o tempo inteiro. What? E aí, meus colegas um dia falam também, Gabi, meus colegas ingleses, né? Não pode falar, isso é muito grosso, você ficar falando isso. Você tem que dizer assim, pardon. E eu assim, não, eu não vou conseguir falar pardon. Então eu falo assim, sorry. Então eu passei o resto dos próximos 6 meses assim, sorry. Segurando o teu ímpeto latino. Segurando, porque se eu não conseguia entender, caloroso, eu tinha que ser... Então assim... Mas tu sentiu preconceito? Olha, eu senti preconceito, não de todos, e aí é que eu digo, daí quando você começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo, depois que passa aquele deslumbramento inicial, você começa a ver que, infelizmente, como brasileiro, quando você chega lá, brasileira no caso, né, eu não cheguei lá com assim, o Brasil tem os melhores cantores líricos do mundo, né, o Brasil é conhecido por... futebol, praia, samba, carnaval, música, bossa nova. É muito estereotipado o Brasil lá fora, ainda, né? Ainda. E no college, naquele ano, só tinha eu de brasileira. Até hoje eu chego lá, o bom é que as pessoas nunca esquecem de mim. Gabriela! Porque, assim, era muito... Eu fazia perguntas... Nossa, teve muita coisa engraçada. Lá perguntas que eles não esperavam. Nossa, tem uma que é ótima. Durex, né? Durex, que é... Durex pra gente, né? Mas lá é uma marca de camisinha. E aí eu me lembro que eu cheguei na biblioteca e eu falei assim, do you have Durex? Que assim, você tem Durex? Nossa, mas imagina, o bibliotecário do Royal College of Music, né? Só imagina o que ele olhou assim pra mim. E aí veio uma pessoa correndo e falou assim, não é isso, não fala isso. Então, como essa... teve muitas. E eu acho que foi bom que no início eu nem me dava conta, assim. Mas depois de um tempo eu comecei a me dar conta. Mas sabe que eu cheguei lá, eu cheguei em setembro, né? E em novembro teve uma competição já dentro, assim, e eu ganhei. Essa competição foi muito engraçada, porque era uma competição de música de câmara. E era
Era eu e um guitarrista, que a gente podia escolher o repertório, e aí eu fiz um popurrí de músicas, e cantei música espanhola, cantei música com castanhola, e eu lembro que eu ganhei a competição, e acho que também foi uma coisa assim, não sei, ninguém esperava, sabe? Mas depois disso teve vários momentos em que eu comecei a me dar conta que, como eu era muito criticada por alguns professores, né? Por mexer minhas mãos demais, por mexer minhas sobrancelhas demais, por várias coisas, por não me encaixar dentro da forma inglesa de cantar, de como que um cantor de uma certa escola se fica no palco, né? Fica um pouco mais estático, você deixa só a voz ir. E eu já sou uma pessoa, como pessoa, assim, mais que mexe tudo. Então, isso realmente, quando você está dentro de uma instituição, é muito difícil, porque você quer agradar os professores, você está ali para ganhar uma nota boa, para você ser bem representado, representar teu país também. E, nossa, então isso eu sofri bastante por um bom tempo, assim, porque eu tentei me europeizar. Europeizar, tu tentou meio te euro... encaixar no É, padrão deles, quando na verdade depois se percebeu que o teu grande trunfo talvez seja justamente ser brasileira, né? com certeza, É o né? diferencial que tu carrega, cultural, da Eu forma acho de que se expressar. é o nosso trunfo como pessoa, na verdade, né? De todo mundo, assim, de você conseguir enxergar quem sou eu, né? Quem sou eu, a Gabriela, a artista, o que que eu quero dizer, né? Como que eu vou dizer isso? E no caso da voz, é muito difícil porque voz é uma coisa muito pessoal, né? Se você toca um violino, se você toca um piano, claro que sempre vai existir a cor de cada pessoa, a interpretação de cada pessoa, mas voz eu não tenho como trocar de voz, né? Então, às vezes, a gente quer imitar uma voz de uma pessoa que a gente gosta muito, e é muito ruim, porque isso só destrói a sua voz, né? Então, é um processo, assim, de muita... que leva tempo, né? De você acreditar em você mesma, aceitar as tuas diferenças e fazer com que essas diferenças, né? Você vê que essas diferenças, na verdade, estão ali a teu favor, né? E demorou bastante para mim, para que eu percebesse que ser brasileira era realmente um grande diferencial. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu sobrevivi como artista lá fora, dentro dessa carreira, por ser brasileira também, por essa lindeza que o Brasil tem, né, de perseverança, de continuar, de sonhar, de ter essa força interior que a gente tem, porque eu tenho muitos colegas que estavam comigo na época que desistiram na carreira, né, então, assim, e o meu chamado é muito forte, isso eu tenho que ser, assim, eu não consigo viver sem cantar, sem música na minha vida, é muito parte de quem eu sou. Eu acho que a Gabriela realmente não existe sem a música. Ela existe, mas ela seria... falta um grande pedaço de mim. Então eu não tenho muita escolha, assim. Quando você não tem escolha, não tem mais o que eu possa fazer, você faz o que dê certo, né? Então, assim, Exato. vamos fazer. Não deu aqui? Eu nunca segui a estrada prevista, nunca foi a que eu fiz, pra ser verdade. Eu sempre... pra dizer a verdade, meu marido que fala que eu sou que nem um labrador, assim, que eu tô sempre olhando pra coisas diferentes. Tu tem que focar. Não tem que focar numa coisa só. Porque eu gosto de coisas diferentes. E às vezes algumas te levam para outros lugares e abrem outras portas E também. foi aí que entrou essa coisa de exaltar a presença feminina na música, de tentar cavar espaço, porque foi o que acabou te levando à lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo da BBC, que eu considero algo, assim, é um destaque internacional de grande relevância, né? E por uma rede de notícias que é muito tradicional, muito respeitada no mundo todo. Tu tá lá naquela lista, né? Por um trabalho também pensando não só em ti, mas nas mulheres nessa caminhada, porque a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente pensa em compositores, é difícil lembrar de uma mulher, né? É. Como é que foi isso, essa história? Tu descobriu uma enciclopédia em Londres, né? Ali que tudo começou. Conta um pouco disso, porque eu acho que essa história é incrível, as pessoas precisam conhecer isso. Não, essa história é incrível. Eu sou suspeita, mas essa história é incrível por várias razões e pra mim também. Eu achei, por acaso, num sebo lá em Londres, que acontece nos domingos, na frente num lugar bem legal, na frente do rio, ali, é muito legal. E aí você vai lá e tem vários livros, e tinha uma enciclopédia
que se chamava a Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras. Infelizmente, em inglês não existe essa diferenciação de gênero quando você fala a palavra compositores, você fala composer. Então, lá você tem que dizer women composers, tem que falar mulheres compositoras, para que fique bem claro. E aí eu me lembro que isso eram 2 volumes, gente, para quem não tá vendo, é um livrão mesmo, assim, 2 volumes muito grandes. E ali foram listadas 6.000 mulheres compositoras só da música clássica, da música de concerto, desde o período pré-medieval até 1984, que foi quando essa enciclopédia foi publicada. E eu me lembro que eu achei essa enciclopédia, eu levei para casa, fiquei assim, chocada, envergonhadíssima, me senti meio ignorante, porque eu pensei, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar dessas mulheres. Toda a minha educação musical, eu ouvi falar de, sei lá, 5, né, que eu já havia cantado algumas coisas. Porque a gente fala em Beethoven, Vivaldi, Mozart. Que mulher que a gente fala, né, na composição? A gente fala dentro do meio clássico a Ana Maria Bach, né, que era esposa do Bach, a Fanny Mendelssohn, que era a irmã do Mendelssohn, a Mariana Mozart, que era irmã do Mozart, mas que também não sobrou nada de música, que a gente sabia, e a Clara Schumann. E sempre vinculadas aos homens. Sempre vinculadas aos homens. Sempre atreladas a um homem. A única que não era vinculada, que eu já tinha ouvido falar, era a Bárbara Strozzi, que era uma compositora barroca, que também fez uma super carreira na sua época, e eu já tinha cantado coisa delas, fora isso, nenhuma mais. Então eu sei que eu fui pra casa e eu me senti muito ignorante, e o primeiro pensamento que veio foi assim, mas eu garanto que isso aqui é só um listão, né? É uma grande lista de mulheres, não quer dizer que a música era boa. E nesse momento, eu acho que foi pra mim muito, assim, revelador, porque eu me dei conta... Nossa, como é que eu pensei isso? A primeira coisa que eu pensei foi, a música não era tão boa, é só uma lista. Então, eu comecei a dar uma olhada, né? Comecei a olhar no YouTube, hoje é tão mais fácil, Spotify, e comecei a descobrir música, e comecei a descobrir história, e comecei a ouvir, e comecei a me achar assim, meu Deus, o que aconteceu, o que tá acontecendo, e aí eu volto lá na Gabriela, criança, lá em Sapucaia do Sul, com a minha mãe, me contando histórias, que eu sempre conto, ela sempre contava histórias, mas imagina, o Beethoven era surdo, e ele conseguiu tudo, o Einstein era disléxico, o Walt Disney faliu não sei quantas vezes, é claro que a gente consegue se superar, sabe, essas histórias de superação para mim eram muito importantes, né, e eu pensei, meu Deus, como é que a minha mãe não sabia dessas mulheres, como que seria legal na escola eu tivesse ouvido a história dessas mulheres. Eu sei que eu fui ficando uma chata. Tu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, né? Eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo, e um dia eu tava no café da manhã com o meu marido, que é engenheiro, não tem nada a ver com música, não, engenheiro musical. E ele falou assim pra mim, olha, é muito legal tu me contar a história dessas mulheres, é muito inspirador, tô adorando ouvir YouTube, faz 1 ano e meio que a gente faz isso no café da manhã, mas tu tá entendendo que nada vai acontecer, né, se tu continuar me contando histórias de mulheres aqui, então tu vai fazer alguma coisa ou o quê? E aí eu me lembro que nesse dia eu pensei, é verdade, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não sabia exatamente o que fazer, e uma coisa que eu me dei conta é que eu não sou a primeira pessoa que começou a fazer essa pesquisa de forma alguma. Tem acadêmicos que já fazem isso desde a década de 70 ou até antes, e eu pensei, eu não quero fazer nada acadêmico, eu não quero fazer nada difícil de ler ou muito longo, então eu vou fazer um site bem simples. Fiz um site eu mesma no Adobe Dreamweaver, que eu sabia usar, listei 4.000 mulheres lá, porque eu queria que essas mulheres saíssem da enciclopédia, eu queria que elas fossem para um lugar em que qualquer pessoa que levasse um susto, assim, nossa, como assim? Quê? Existiram? Porque havia estudos, mas eles ficam presos dentro da academia, dentro da universidade, né? Exato. A ideia justamente era popularizar isso. Exato. E aí esse site acabou caindo na mão de um jornalista do The Guardian, né? Que é um grande jornal também. Esse site acabou caindo, né, na mão desse jornalista, porque daí, além do site de publicar a lista, de fazer umas entrevistas, botar uns vídeos lá, fazer umas playlists, eu, de curiosidade própria, porque eu me dei conta que eu fui a concertos a minha vida inteira. E por que compositoras, né? Porque a gente vai num concerto, a gente consegue enxergar no palco
Quantas mulheres mais ou menos tem? Tem uma maestra? Não, tem. Ok. Quem é o solista? É homem, é mulher? Você consegue ver visualmente. Compositores, você nem pensa, você pega o programa, tá ali um sobrenome, às vezes tem só o inicial, né? Você não sabe nem se é homem, se é mulher. Então eu passei indo a concertos a minha vida inteira, nunca questionando um programa. Uhum. Então eu me dei conta, eu vou olhar nas orquestras do mundo, as maiores do mundo. Por que as orquestras do mundo? Porque elas têm acesso a um público que poderia estar ouvindo essa música, né? Um público que poderia estar falando sobre essas mulheres e tendo dinheiro. O Filarmônica de Berlim, várias orquestras dos Estados Unidos, de lá mesmo. E aí eu mesma contei, e a presença na época, no dia quando eu lancei o site, que foi no Dia Internacional da Mulher de 2018, era que dentro dessas 15 orquestras, só 2,3%, 2,3% da música tocada nessas grandes salas eram escritas por mulheres. É muito pouco. Por causa disso, esse jornalista do Guardian pegou esse pequeno infográfico, né, que foi muito chocante, porque nós estamos no século XXI, a gente vive em um achismo de que as coisas estão muito melhores para mulheres, né, na música. Nossa, você veja a Taylor Swift, a Beyoncé, tem mais, a gente vai num concerto, a gente vê mais uma mulher tocando ou regendo, e a gente acha que tá resolvido o problema. Não está resolvido o problema, está muito longe de estar resolvido o problema, e todos nós fazemos parte disso, né, e por isso que eu acho que é tão importante que a gente publique esses dados. Claro. E esses dados foram muito reveladores, tanto que esse jornalista pegou, fez uma matéria e botou lá no Guardian que tinha uma soprano em Londres, a Gabriela Di Latio, que tem agora o Donne, se chama Donne, que são mulheres em italiano, Women in Music, mulheres na música, e aí aconteceu que mulheres do mundo inteiro começaram a me escrever. Pois é, porque abriu um portal para essas mulheres, inclusive, ganharem visibilidade, porque é incrível, né? Com 4 mil compositoras, muito mais do que isso. Muito mais. Totalmente invisibilizadas, né? Muito mais. E aí eu comecei a receber, assim, era tipo, muito obrigada. E até hoje eu recebo. Eu recebo semanalmente, às vezes diariamente, mensagens de pessoas que falam como que a fundação mudou a vida delas, como que ajuda. Nossa, é muito, muito emocionante para mim você ver que um pequeno gesto pode realmente ter uma repercussão tão grande na vida e artística de tantas pessoas e também na nossa vida como pessoas de conseguir escutar, né, isso de volta, que ainda falta muito, mas que ao menos existe assim uma onda, né, que está se propagando, né. Quer dizer, então eram 2,3% das composições tocadas pelas 15 maiores ou principais orquestras do mundo eram de mulheres. E esse número avançou muito pouco de lá para cá, né? Na última pesquisa, quantos por cento de mulheres? A última pesquisa, que agora tem mais de 110 orquestras do mundo inteiro, né? Porque a fundação foi crescendo aos pouquinhos, e aí eu me dei conta que a gente precisava expandir essa pesquisa. A fundação é a única fundação do mundo que olha para esse dado, né? Hoje em dia está 7,5%. 7,5% do repertório. Do geral, né? Se você pega todas essas orquestras juntas. Mas se você vai olhar na pesquisa, que é a pesquisa individual por orquestra, você vai ver que tem muitas orquestras que estão a 0%. E aí tem algumas que fazem melhores, né? Que estão ali, que daí puxa o resultado maior da pesquisa para cima. Mas a realidade é que ainda a maioria das orquestras do mundo estão em números assim, menos de 5%. E além de fazer tudo isso, tu ainda inventou de quebrar um recorde do Guinness, que eu falei no início do episódio aqui. Inventou de fazer uma transmissão com mais de 26 horas de música ininterrupta ao vivo no YouTube, sem cortes, na Embaixada Brasileira em Londres. Teve até a Adriana Calcanhoto presente. Uhum. Isso foi também uma estratégia para valorizar a presença dessas mulheres, né? E também contemporaneamente falando de mulheres que estão aí hoje, que estão atuando, né? Mas foi uma loucura, né, Gabriela? Como é que tu conseguiu isso? Não sei. O bom é que não pensei muito antes. Pra passar no Guinness não podia ter não podia parar muito. Entre um e outro tinha que... os cantores tinham que ir se revezando rapidamente. Não podia ter mais de 60 segundos de pausa. Em 24 horas, no fim, fizemos 26 horas. E, sem Isso parar. Significa que tu ficou sem dormir. Eu fiquei sem dormir 40 horas.
Eu não cantei o tempo inteiro, eu cantei umas 6 vezes. E ali houveram mais de 90, quase 100 artistas que tinham cada 30 minutos, trocava, né? Tinham 2 palcos na Embaixada do Brasil. E aí a gente ficava trocando de um lado para o outro para não haver justamente essa pausa, porque senão você perdia o Guinness, né? Mas essa história do Guinness, assim, lembra que eu falei que meu marido fala que eu sou que nem um labrador? É porque, assim, tudo o meu desejo hoje em dia é realmente de acelerar essa mudança. Eu acho que a gente chegou num ponto hoje em dia que existem muitas desculpas, né? Se a gente começa a pensar na indústria musical de cima para baixo, as pessoas que têm a capacidade financeira de poder dentro da indústria de fazer essa mudança vão usar desculpas como mas a gente não tem a música, mas a gente não conhece a música, mas não tem partitura, mas não tem gravação, e aí existe todos esses problemas, né, e aí eu cansei um pouco de tentar mudar a indústria de cima para baixo, e eu acredito muito na força da arte como mudança transformadora social. E aí vem daquela coisa que eu falei, desde sempre como cantora eu quis aproximar essa música que é chamada de elitista do grande público, porque não é elitista. O que faz elitista não é a música, é às vezes as construções ao redor da música. E a questão do Guinness foi isso, eu pensei, a gente está vivendo numa bolha muito pequena, que está parecendo que eu só estou falando de compositoras da música clássica, e não é. É muito mais. Então, Né? é muito mais, né? A história dos problemas das mulheres em todos os aspectos da indústria musical, né? Produção musical, instrumentista, maestra, mulheres em posições mais altas dentro das estruturas empresariais da indústria musical. Enfim, é tudo, né? Cantores, compositores, tudo. E aí eu sei que eu pensei, bom, mas como é que eu posso atingir agora, entrar porque existe, assim, hoje em dia, um desejo muito grande. Eu vi quando eu fiz a campanha do Guinness, de que existe essa mudança, né? O nosso mundo é um mundo tão diverso. Imagina, a gente é brasileiro. A gente vive num país que é diverso. E um resultado dessa pesquisa que a Fundação faz não é só de mulheres. Mostra muito a falta de diversidade que a nossa música tem. A maioria das músicas de mulheres mesmo que tem, ou de homens, são todos homens e mulheres brancas. Né? Eu acho um absurdo a gente estar fazendo música no século XXI, que nós temos compositores vivos hoje em dia, e compositoras, e a gente está refletindo uma percentagem ínfima da contribuição que a gente tem artística e cultural e de vozes diferentes, e trazendo essas vozes para os palcos. Imagina a plateia nova que a gente pode trazer, né? Claro. Para nossa música. E achei muito legal a Adriana Calcanhoto entrar nessa. Ela topou na hora. Nossa, a Adriana Calcanhoto é embaixadora do Doni, né? Eu convidei ela desde o início, a Joyce Moreno também, que agora eu vou estar lá em São Paulo, ela vai estar com a gente lá em São Paulo. Então eu me lembro que quando surgiu essa loucura, eu comecei a convidar um monte de gente, né? Até convidei todo mundo, a Adele, Lady Gaga. E aí comecei, não, vamos pro Brasil, né? E deu certo que a Adriana podia vir, a Latam patrocinou a passagem dela. Nossa, e aí foi super legal, ela chegou lá, a Adriana, nossa, foi assim mágico. Eu já convido todo mundo, tá? O set da Adriana tá no site do YouTube do Doni, você vai lá, e aí você acha, tá tudo, o Guinness inteiro tá lá dividido por artista, né? E aí você vê, porque não tinha público, tinha bem pouco público, ela tocou no meio da noite, era 1h30 da manhã, a janela a Embaixada do Brasil, assim, no meio de Trafalgar Square, fica passando os ônibus, uma coisa muito icônica, assim. E aí ela tocando só o violão acústico, ela chegou assim e falou, eu vou plugar meu violão, e a gente falou, não pode, Adriana, não pode plugar, é acústico. Aí ela, não, tudo bem, não vamos quebrar, né? Então ela tocou assim, a capela, sabe? Que incrível, e a gente, todo mundo cantandinho, baixinho, assim, com ela. Olha, quando no outro dia a gente finalizou, né, que veio o certificado, demorou umas semanas ainda pra vir, mas ali eu já sabia que a gente tinha quebrado, né? Também, eu tava muito emocionada, porque ninguém se atrasou, ninguém errou, ninguém reclamou, ninguém recebeu cachê. Sabe? Foi todo mundo, veio gente da Suíça, de outros países. Eu tô até arrepiada te ouvindo, porque é lindo, eu né? Também é lindo fico. Isso. Eu chorei, eu sou uma chorona mesmo, canceriana. Agora tu vai chorar, né? Na frente do Charles. Não vou tentar, não vou tentar, não. A gente já tá chegando no fim, o papo é muito bom, mas eu preciso te ouvir sobre isso, sobre essa coisa da condecoração, a ordem do Império Britânico.
Isso é outro grande feito. Quando é que uma brasileira se tornaria membro de uma entidade desse tipo? Não sei, como é que isso soa pra ti? Quando tu soube, também chorou, se emocionou, né? Ai, é muito surreal. Eu falo sobre isso, parece que não sou eu, né? Eu tô falando parece de uma outra pessoa, e de vez em quando eu lembro que sou eu, e a primeira coisa que eu penso é justamente a Gabriela lá em Sapucaia, a Gabriela sonhando, a Gabriela aqui nos ensaios, pegando o último trem, depois de o Transurb, depois de terminar o ensaio na escolinha, voltar pra Sapucaia, olha, tentando conseguir bolsa, chegando lá, e assim, já vou me emocionar aqui de novo, porque eu acho que pra mim essa conquista não é só minha, sabe? Ela não é só minha porque, primeiro que ela é do Brasil, pra mim, né? Ela pertence a todas as mulheres que estão sonhando hoje. E, em segundo lugar, as mulheres da música, sabe? De poder levar elas comigo, de eu poder me dar conta. E isso é uma coisa muito importante também pra qualquer pessoa que quer ser artista, que tá sonhando em ter uma carreira. Não faça pelo teu ego, né? Esse é que a gente se perde às vezes, né? A gente faz porque eu quero me exaltar, porque que a Gabriela... E essa não é a razão que nos faz continuar. E não é a razão que faz com que a gente chegue nos lugares mais surpreendentes, que pra mim é isso que aconteceu comigo. Aquele momento que eu achei aquela enciclopédia, não foi só um momento que, virou uma chave, é um momento que eu me dei conta, realmente, na prática, que a música não pertence a mim, que quando eu estou no palco, eu não estou eu cantando Gabriela, eu estou a serviço da música. E mais hoje em dia, não é só a serviço da música, eu estou a serviço de criar um mundo melhor do jeito que eu posso fazer, e no meu caso é com música, né? Abrir as portas para mais pessoas, para vir escutar e que as pessoas que já estão produzindo essa música sejam escutadas. Então, eu chegar lá no dia, no Palácio, é tudo isso que vem junto, sabe? A minha família, minhas irmãs, meus pais, o Brasil, as mulheres. Então, eu não vou chorar porque não quero dar esse gosto pro Charles, e eu quero poder, ainda tô pensando o que eu vou falar, né? Porque eu tenho ali os 30 segundos que eu tenho que falar alguma coisa pra ele que vai marcar. Do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus. Eu vou falar pra ele, capaz. Mas Charles. Aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acho que aqui é tão importante. E tu é uma gaúcha, sabe? E tem gente que nem te conhece, tu conquistou tudo isso. É um negócio incrível, né? O poder que a música tem e até onde a música pode levar alguém. Não, eu não tenho palavras, eu tô muito emocionada, eu sempre me emociono quando eu falo, e de uma forma muito humilde, sabe? Porque eu realmente é muito maior do que eu, e eu quero que não sirva pra Gabriela cantora, sinceramente, eu não acho que faça muita diferença, sabe? Porque dentro do meio artístico, ninguém contrata uma cantora só porque ela tem um título, né? A gente precisa de muito mais do que isso, e eu acho que a minha carreira fala sobre a minha arte muito mais do que esse título no palco. Mas como a Gabriela, a brasileira, que está lá fora, à frente dessa fundação, e como parte, e pela valorização do trabalho dessa fundação, né? O que essa fundação significa no mundo? E para mim isso é importante como brasileira, e como a Gabriela falando aqui para os ouvintes, que assim, que tudo bem, tem muita gente que ainda não me conhece, mas eu até nem me importo tanto, mas que conheçam o meu trabalho, de fazer esse trabalho, sabe? De conseguir abrir mais portas para mais mulheres. Entrem lá no site, que eu consiga plantar essa semente, que eu deixe todo mundo hoje aqui um pouquinho mais curioso, um pouquinho mais aberto ao fato de que a gente ainda tem muito que aprender, né? Todos nós, como público, como pessoas diretoras, pessoas dentro de instituições culturais, que têm o poder de criar a diferença. E assim, o único jeito que a gente vai mudar essa situação é tomando a decisão. E a decisão tem que ser todos os dias. O que eu vou fazer hoje como uma pessoa que quer melhorar a indústria musical? Quando eu for num concerto, eu vou pedir pra minha orquestra, gente, mas olha só, mas tem a Gabriela lá que tá tocando um monte de música de mulher, vamos melhorar aqui as nossas programações. É possível? É possível. Vai vir público? Vai vir público. E o que vai acontecer? A gente só vai conseguir inspirar mais pessoas a cada vez mais. Fala o site pra quem tá nos assistindo e quer entrar lá, como é que faz? É www.donne, que é DONNE,
done-uk.org. done-uk.org. Tá aí, façam por favor, né, gente? Vamos lá. Então, em todas as mídias também, né? Done, daí é não é o hífen, é aquele outro que vai embaixo. Underline. Assim. Underline. Fala em inglês mesmo, né? Então é Done _ UK. Eu sou G de Látio também, e conectem-se comigo, e se tem compositoras escutando também, que não sabem como é que entram para a lista, é bem fácil, entre em contato, porque a lista, na verdade, eu tenho um pesquisador, só para terminar, para vocês saberem, a lista já está em 15 mil, né? A gente só não conseguiu colocar no site ainda, porque também eu vou falar aqui, a fundação existe até hoje sem patrocínio regular. Eu brinco que ela existe porque meu combustível é muita paixão e muita raiva. Às vezes eu tô com mais paixão, às vezes tô com raiva que as coisas estão muito devagar, e eu continuo com muita dedicação para que isso mude. Okay. Mas isso não quer dizer que uma mulher sozinha tem que levar isso nas costas. Isso é o trabalho de todos nós. Então já fica o convite para quem quiser saber mais, quem quiser, que acha que pode ajudar e contribuir, entre em contato. Na minha coluna sempre vai ter espaço. Quando tu receber esse título lá do Ray Charles, tu faz favor de me mandar uma foto. Vou mandar, é dia 30, tá bem perto, na verdade, tá ali, né? 30 de setembro. E só pra fechar, assim, última. Alguém que tá começando a cantar, ou que tem o sonho de cantar, ou que quer virar cantor, cantora, qual é a tua dica? Uma só? Nossa. Eu acho que a minha maior dica, meu maior aprendizado até hoje é: saiba por que você quer cantar. Parece bobagem, mas que você seja um instrumento da tua voz para que essa comunicação... Porque se você foca no que você quer oferecer e você desfoca mas a minha voz, mas é muito mais fácil você não desistir, sabe? Porque é uma carreira difícil, uma carreira que requer muita dedicação, muita disciplina, muita competição. Você vai ouvir muitos nãos, e a única forma de você não desistir é você saber por que você está fazendo isso. Por que você quer cantar, né? E aí, siga a diferença que você quer fazer no mundo com esse teu canto. Porque é isso que nos faz não desistir. É isso que dá um extra. Perfeito. Esse programa tem produção de Tainan Schroeder. Ai, Tainan, até falei teu nome errado, fiquei emocionada aqui com a Gabi. Produção do Tainan Schroeder e operação do Leandro Moca. E muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer, que baita papo. Tudo de bom, tá? Te desejo mais sucesso ainda, que dê tudo certo lá. Não, obrigada sempre, né? Tá bom? Pela presença. Obrigada. Beijo.